Você acha que a Gomu no Mi foi a única Akuma no Mi que o governo mundial tentou esconder ao longo dos últimos 800 anos? Eu não acho. Sim, o Luffy tem o famoso Plot Armor e é o personagem principal, mas o Oda não destruiria a própria história dando a ele a única Akuma no Mi que o Imu teme. Em um capítulo recente, nós vimos até o Rocks perguntando diretamente ao Imu qual deles ele teme mais, Joy Boy ou Davy Jones. E o Rocks ainda revelou algo ainda mais absurdo. Existem duas Akuma no Mi específicas que seriam necessárias para que ele se tornasse o rei do mundo. Então não, a Gomu no Mi não é a única fruta mais importante de toda a história. É por isso que eu decidi te mostrar uma lista das Akuma no Mi que já existiam há 800 anos, e ao mesmo tempo explicar como tudo isso se conecta diretamente com a vontade do D. Vamos começar por esse clã misterioso. A vontade do D parece ter sido inspirada nos Cavaleiros Templários. Antes de continuar, vale mencionar um detalhe curioso. Eles também carregavam uma letra em seus nomes. Os Cavaleiros Templários eram um grupo de monges guerreiros criados para proteger a Terra Santa em outros países. Isso significa que os D podem representar um grupo de guerreiros que protegiam terras sagradas dentro da história de One Piece. E eu acredito fortemente que foi exatamente por isso que o Imu criou seus próprios Cavaleiros Sagrados. Os Cavaleiros Templários também acabaram se tornando piratas depois que muitos deles foram expulsos da França e executados pelo rei Filipe IV. Foi nesse período que surgiu o primeiro Jolly Roger, a famosa bandeira da caveira com ossos. E nós sabemos que Joy Boy foi o primeiro pirata da história. Eu acredito que muitos dos portadores do D foram executados durante o século perdido, e que isso é claramente inspirado nas execuções dos Cavaleiros Templários. Eles foram acusados de serem demoníacos, o que se conecta perfeitamente ao fato de que aqueles que carregam o D são considerados os inimigos naturais dos deuses. Os Cavaleiros Templários também foram acusados de adorar falsos deuses para obter poderes antinaturais, o que levou à sua prisão e execução. Se a gente aplicar isso a One Piece, a conexão com as Akuma no Mi é direta. Talvez os D tenham sido os primeiros usuários de Akuma no Mi e uma propaganda falsa foi espalhada sobre eles. Isso explicaria por que essas frutas passaram a ser chamadas de frutos do demônio, já que seus poderes mágicos eram vistos como algo demoníaco. Mesmo hoje, em algumas ilhas, as Akuma no Mi ainda são tratadas como um mito. E isso fica muito claro logo no início de One Piece. Não só ilhas ou reinos distantes, até mesmo a maioria dos piratas do Roger achava que essas frutas eram apenas uma lenda, acreditando facilmente no Bug quando ele fingiu ter comido uma. Então não seria nada surpreendente se as pessoas também vissem esses poderes como algo demoníaco. Talvez seja exatamente daí que o nome tenha surgido. Essa propaganda foi criada por poucas pessoas, muito provavelmente o Imu e os Gorosei, que tinham razões muito mais profundas para querer eliminar os Cavaleiros do D. Talvez eles sentissem que esses guerreiros ameaçavam seus planos. Então, eles uniram o mundo inteiro contra o antigo reino dos D. E sinceramente, isso provavelmente não foi difícil. A mesma coisa aconteceu várias vezes na história real, no que ficou conhecido como Caça às Bruxas. Praticar feitiços ou rituais era proibido e punido nas primeiras civilizações humanas do Oriente Médio. E não é surpresa nenhuma, já que muitas pessoas foram queimadas não apenas por bruxaria, mas simplesmente por terem opiniões diferentes. Giordano Bruno, por exemplo. Podemos ir ainda mais longe e mencionar Jesus Cristo, que muito provavelmente foi uma das inspirações para o Joy Boy. O grão-mestre dos Cavaleiros Templários, Jacques de Molay, acabou sendo queimado vivo. Esse personagem pode ter servido como outra inspiração direta para o Joy Boy ou para o líder dos D. Antes de ser queimado, Jacques gritou para a multidão que Deus vingaria sua morte. Ele também disse que o rei e o papa, que ordenaram sua execução, morreriam dentro de um ano, e as palavras dele se tornaram realidade. O rei Filipe IV e o papa morreram exatamente um ano depois. Isso ficou conhecido como a Maldição de Molay. Soa familiar, não soa? Eu acredito que o líder dos D também foi queimado vivo e gritou algo parecido antes de morrer. Ele disse que os D continuariam carregando sua vontade e que no futuro o governo mundial seria destruído pela vontade do D. Talvez ele até tenha mencionado exatamente 800 anos. Essas foram suas palavras e assim a maldição nasceu. E agora, essa maldição parece finalmente estar se tornando realidade. O governo mundial odeia o D e os considera uma ameaça gigantesca. Assim como os Cavaleiros Templários, muitos dos D escaparam e se tornaram piratas, carregando a letra D em seus nomes por gerações. Claro, nem todos os D atuais precisam possuir uma Akuma no Mi. Isso é uma linhagem, um legado no nome. Mas o que eu estou dizendo é que acredito que os membros originais do clã D eram usuários de Akuma no Mi. O fato é que essas frutas já existiam há 800 anos. E existem algumas Akuma no Mi que o governo mundial ainda teme até hoje.
Nem todas são tão perigosas quanto a Gomu no Mi, por exemplo, mas ainda assim, eu vou te mostrar quais Akuma no Mi já existiam naquela época. Vamos começar essa lista revisando rapidamente a Nika no Mi. Uma Akuma no Mi que é confirmada como sendo a fruta do Joy Boy. Ela era tão perigosa que o governo mundial precisou renomeá-la, apagar sua história e tentar escondê-la por 800 anos. Joy Boy representava liberdade, riso e rebelião. Exatamente o oposto de tudo o que o governo mundial defende. Mas depois da revelação do verdadeiro poder da Akuma no Mi do Nika, fica fácil imaginar que o Joy Boy não usava essa fruta apenas para poderes de borracha. Essa Akuma no Mi permite que o usuário adquira as características e habilidades do Nika. Ou seja, nós podemos ter visto apenas uma versão completamente diferente do verdadeiro poder dessa fruta quando ela estava nas mãos do Joy Boy. E não é só poder. Eu tenho certeza de que todo o mistério em torno dessa Akuma no Mi vai ser revelado no flashback do Joy Boy. A segunda Akuma no Mi dessa lista pode surpreender alguns de vocês, mas eu quis incluí-la por causa de uma informação muito interessante deixada pelo Oda. Essa fruta é a Inu Inu no Mi modelo, Chacal, a Akuma no Mi do Shaka. Essa fruta concede ao usuário um aumento absurdo de velocidade e força física. Foi dito que a Akuma no Mi do Shaka foi passada de geração em geração ao longo da história de Alabasta. Então é muito provável que o guarda-costas da Lily também tenha sido um usuário dessa fruta. Alabasta é um paralelo direto com o Egito. Então eu acredito que praticamente tudo o que vemos hoje em Alabasta era mais ou menos igual a 800 anos. A Vivi é um paralelo da Lily. Existia alguém como o Shaka protegendo a realeza. E eu não ficaria nem um pouco surpreso se também tivesse existido alguém semelhante ao Pel com a Toritori no Mi modelo, Falcão. E já que eu mencionei ela, vamos falar sobre Nefertari de Lily. Um dos maiores mistérios de One Piece não é apenas o século perdido em si, mas como a sua vontade conseguiu sobreviver por 800 anos. O governo mundial apagou a história, destruiu o reino antigo e governou o mundo desde então. E mesmo assim, de alguma forma, a verdade ainda existe. Os poneglyphs estão espalhados pelo mundo inteiro, esperando que alguém no futuro os encontre. E a grande pergunta é simples: como esses poneglyphs chegaram até lá? Quando você realmente para pensar, espalhar blocos gigantes de pedra pelo mundo deveria ser algo impossível. O mundo de One Piece é extremamente difícil de atravessar. Navios levam semanas ou até meses para viajar. Os log poses precisam de tempo para se recalibrar. O Calm Belt bloqueia a movimentação. A Red Line divide o planeta inteiro. Até hoje, personagens extremamente poderosos têm dificuldade para se mover rapidamente pelos mares. Então, como pessoas de 800 anos atrás, enquanto perdiam uma guerra, conseguiram enviar poneglyphs para lugares como Wano, Ilha dos Tritões, Zou, Skypiea e até mesmo para os 4 Blues? Existe apenas uma Akuma no Mi em toda a história que ignora completamente as regras da distância. A Nikyu Nikyu no Mi, também conhecida como a Akuma no Mi da pata. Com apenas um toque, ela é capaz de enviar pessoas ou objetos voando pelo planeta quase instantaneamente. Nós vimos isso quando o Kuma separou os chapéus de palha em um único momento. A tripulação foi completamente espalhada pelo mundo, e não foi aleatório. O próprio Kuma escolheu exatamente o destino de cada um deles. Se alguém possuía essa Akuma no Mi durante o século perdido, seria possível espalhar objetos pelo mundo inteiro em um único dia. E não só isso. Muitas pessoas acreditam que, há 800 anos, essa Akuma no Mi pertencia à própria Nefertari de Lily. O Imu mencionou Lily diretamente e a culpou por um único ato que mudou tudo. No começo, ele chama isso de um erro, mas depois deixa claro que a ação dela foi intencional. Isso significa que Lily traiu o recém-formado governo mundial. Mas o que exatamente ela fez? Lily desapareceu depois que o reino antigo já havia perdido a guerra. Ou seja, sua rebelião não aconteceu durante os combates. Aconteceu quando o governo mundial já acreditava que tinha vencido. Então o que Lily poderia ter feito naquele momento que foi tão perigoso a ponto de o Imu ainda se lembrar dela 800 anos depois? A resposta é simples. Ela garantiu que a verdade nunca pudesse ser apagada. Usando a Akuma no Mi da pata, Lily poderia ter espalhado os poneglyphs pelo mundo inteiro em um único dia. Isso explica porque o Imu associa a culpa dela a uma única ação. E também explica como os poneglyphs foram parar em locais simplesmente impossíveis. Outro caso óbvio é o da Kozuki Toki. Quando tinha 26 anos, ela saltou para o futuro usando o poder de sua Akuma no Mi, chegando 30 anos antes do presente, onde conheceu o Oden e permaneceu ao lado dele por 10 anos até sua execução. Ela não é oficialmente uma D, mas nem todos os membros do clã D foram revelados desde o início. Clover foi apenas Clover por muitos anos. O mesmo aconteceu com Nefertari de Vivi. Eu não ficaria surpreso se o Oda revelasse no futuro que a Toki também era uma D. De qualquer forma, é evidente que essa Akuma no Mi já existia há 800 anos. Outra forte possibilidade é a Pika Pika no Mi e seu usuário durante o século perdido. Um dos lugares mais estranhos de One Piece é Enies Lobby.
Não importa a época, o céu acima dela está sempre claro, como se o sol nunca se pusesse. Isso não é normal nem mesmo para o mundo de One Piece, onde até a Grand Line segue ciclos de dia e noite. Oda claramente tinha ideias muito específicas para esse local. Nós já sabemos que Enies Lobby provavelmente foi atingida pela Uranus há muito tempo. O enorme buraco abaixo da ilha, semelhante ao que vemos em Luluzia, sugere fortemente que uma arma do século perdido foi usada ali, mas a Uranus sozinha não explica a luz constante. E é aí que entra a Akuma no Mi da luz. Se um usuário despertado da Pika Pika no Mi existiu durante o século perdido, o poder dele talvez não se limitasse apenas a ataques de luz. Uma versão despertada poderia alterar o próprio ambiente, inundando o céu com luz de forma permanente. Isso explicaria por que Enies Lobby está presa em um dia eterno. E o que torna essa teoria ainda mais interessante é o fato de que o poder do Kizaru sempre foi tratado pelo governo mundial como algo extremamente especial. Talvez eles já saibam do que essa Akuma no Mi foi capaz no passado. Se a Akuma no Mi da Luz já trabalhou em conjunto com a Uranus, Enies Lobby pode muito bem ser o resultado da combinação dessas duas forças. Outra Akuma no Mi que se encaixa perfeitamente no mistério do século perdido é a Rie Rie no Mi, a Akuma no Mi do gelo, atualmente usada pelo Kuzan. No capítulo 1154, descobrimos que os antigos construtores gigantes de navios de Galila desapareceram há muito tempo. Um grupo como esse simplesmente não some sem motivo. Além disso, mais tarde, o menciona que existiram outros gigantes no passado que foram congelados. Em Punk Hazard, os Chapéus de Palha encontram um salão inteiro cheio de gigantes congelados preservados no gelo por anos. Oda claramente quer que a gente conecte o congelamento dos gigantes com a ideia de preservação a longo prazo. Isso não parece apenas um experimento do governo mundial. Parece muito mais uma continuação de algo extremamente antigo. E é aqui que a versão despertada da Akuma no Mi do gelo se torna importante. Uma Rie Rie no Mi despertada poderia congelar não apenas pessoas, mas exércitos inteiros, cidades ou até civilizações completas, literalmente prendendo tudo no tempo. Se o governo mundial usou esse poder durante o século perdido, isso explicaria como gigantes absurdamente poderosos foram neutralizados sem serem mortos. Congelá-lo seria mais limpo, mais silencioso e muito mais fácil de esconder da história. Assim como o gigante congelado que vimos em Mariejoá, libertar esses gigantes também significaria devolver ao mundo um dos aliados mais fortes do Reino Antigo. Gigantes vivem centenas de anos, o que significa que eles poderiam transmitir a verdade do passado através das gerações. Ao selá-los no gelo, o governo mundial estaria apagando testemunhas vivas do próprio século perdido. Falando em apagar memórias, não é estranho que o Imu e o governo mundial tenham conseguido apagar completamente um século inteiro da história e ainda assim ninguém se lembre de absolutamente nada? Claro, os gigantes congelados não eram os únicos gigantes vivos naquela época. Mesmo os gigantes mais antigos de Elbaf, cujos pais viveram durante o século perdido, não possuem nenhuma compreensão do que aconteceu há 800 anos. Isso indica que algum tipo de apagamento de memória ocorreu. E isso só poderia ter vindo da Memu Memu no Mi. Nós já vimos essa Akuma no Mi apagar memórias em pequena escala, mas se ela foi despertada no passado, seu poder poderia ter sido muito maior. Uma Memu Memu no Mi despertada poderia apagar memórias de ilhas inteiras, ou até mesmo do mundo todo. A Ope Ope no Mi quase certamente já existia há 800 anos, durante o século perdido. Oda deixou pistas demais para isso ser coincidência. Antes de tudo, a Ope Ope no Mi possui uma das habilidades mais absurdas de toda a obra, a cirurgia da juventude eterna. Ao sacrificar a própria vida, o usuário pode conceder juventude eterna e imortalidade a outra pessoa. Essa não é uma boa habilidade normal de Akuma no Mi. Isso por si só já indica que essa fruta foi criada para algo muito maior do que simples combate. E isso significa que o propósito real dela ainda precisa ser revelado, seja no futuro da história ou em um flashback. Caso contrário, qual teria sido o sentido de apresentar um poder tão extremo? As ações do governo mundial deixam isso ainda mais evidente. Eles estavam dispostos a pagar 5 bilhões de berries para obter a Op Op no Mei durante o incidente com Geass Barrows. Em Romance Dawn, o Oda também mencionou que o valor da Gomu no Mi era de 5 bilhões de berries. Existem apenas duas Akuma no Mi ligadas a um valor tão absurdo. E vale lembrar, a recompensa do Roger era próxima disso. Então fica claro que a Ope Ope no Mi era extremamente importante para o governo mundial. Além disso, o Doflamingo afirmou abertamente que, com a Ope Ope no Mi, ele poderia se tornar o rei do mundo. E o Doflamingo sabia segredos sobre Maria Juiz, os dragões celestiais e o próprio Imu, que quase ninguém mais sabia. Quando alguém como ele diz que uma única Akuma no Mi pode governar o mundo, dá pra ter certeza de que o Oda planejou algo gigantesco.
Nós não podemos afirmar com certeza como essa fruta foi usada há 800 anos, mas a possível imortalidade do Imu levanta questões sérias. Ele governa das sombras há séculos, e às vezes a explicação mais simples é a correta. O Imu pode ter se tornado imortal através da cirurgia da juventude eterna da Ope Ope no Mi durante o século perdido. Quando você junta as habilidades dessa Akuma no Mi, seu valor absurdo, as palavras do Doflamingo e a própria existência do Imu, tudo aponta para Ope Ope no Mi como uma das Akuma no Mi mais importantes de toda a história. E uma que teve um papel central nos eventos do século perdido. E a última Akuma no Mi dessa lista é, claro, a Yami Yami no Mi, do Barba Negra. E existem duas teorias principais sobre ela. A primeira é que o nome verdadeiro dessa fruta não seria Yami Yami no Mi, mas sim Void Void no Mi, porque todas as suas habilidades giram em torno do conceito do vazio, e não exatamente da escuridão. Por exemplo, o Kurozu, a habilidade de puxar o oponente a longa distância. Isso não parece um poder baseado em gravidade, mas sim no apagamento do espaço entre o Barba Negra e seu alvo. A habilidade dele de suprimir os poderes de outras Akuma no Mi com o toque também pode ser explicada como ele simplesmente anulando ou esvaziando a habilidade em si. O Black Hole e a Libertação deixam isso ainda mais evidente. Ele literalmente suga objetos para dentro de um vazio e depois os expele de volta. Normalmente, as Akuma no Mi do tipo Logia são divididas em dois grupos. As Logias baseadas em matéria, como gelo e areia, e as Logias baseadas em energia, como luz e eletricidade. A Yami Yami no Mi supostamente quebra essa regra, por não se encaixar em nenhuma dessas categorias. Mas se você considerar que essa fruta é baseada em matéria escura ou energia escura, ela poderia facilmente se encaixar em um desses grupos. O que eu estou tentando dizer é que existe a possibilidade de que o próprio século perdido tenha sido criado pelo poder da Akuma no Mi do Teach há 800 anos. A segunda teoria sobre essa fruta é ainda mais insana, a de que ela originalmente pertencia a David Jones. A Yami Yami no Mi poderia na verdade ser uma Zoan mítica, modelo David Jones, pelo menos quando despertada, de forma parecida com como os poderes do Nika só se manifestaram completamente quando a Akuma no Mi do Luffy despertou. O David Jones Locker, segundo a lenda, é uma metáfora para o abismo oceânico, as partes mais profundas do mar, onde nenhuma luz consegue alcançar. Os poderes da escuridão poderiam ser uma manifestação física desse conceito. A escuridão, derivada da ausência total de luz no fundo do oceano, também poderia explicar por que o Teach consegue anular os poderes de outras Akuma no Mi. De certa forma, isso faz da Yami Yami no Mi a coisa mais próxima que existe daquela Akuma no Mi de água que tantos fãs teorizam há anos. E isso também dá ainda mais peso às palavras do Teach quando ele afirma que essa é a Akuma no Mi mais maligna, ou a mais poderosa de todas. Como o próprio Teach disse, não existe nada igual a ela, nem mesmo entre as logias. E talvez isso seja exatamente porque ela não seja uma logia. O Teach consegue sofrer dano até de ataque sem hack, e além disso, ele sente muito mais dor do que uma pessoa normal. Isso pode acontecer porque todos os ataques são absorvidos e enviados para um núcleo metafísico dessa Akuma no Mi, o próprio David Jones Locker, o mesmo lugar para onde os poderes de outras Akuma no Mi são temporariamente enviados quando entram em contato com a escuridão. Se o Joy Boy possuía a Akuma no Mi do Luffy, então é perfeitamente possível que o David Jones tenha sido o portador da Akuma no Mi do Barba Negra. Escreve aí nos comentários o que você achou dessa lista. Qual Akuma no Mi você adicionaria? E se você quiser saber mais sobre mistérios antigos como o Imu e o chapéu de palha congelado, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Obrigado por assistir!